Está no ar mais uma edição do Mercado da Bola, e hoje é dia de revermos as últimas e principais transferências confirmadas desta última semana, tanto aqui no Brasil quanto no futebol internacional. Sem muita enrolação, lembrando que este conteúdo sai toda segunda-feira, e se você gosta e quer que eu continue trazendo, já fortalece com seu like e deixe um comentário que ajuda muito no engajamento. Combinado então? Sem mais delongas então, bora logo pro vídeo de hoje. Começando pelo Brasil, onde o Sport anunciou o atacante Wellington Silva de 31 anos, que chega emprestado do Qingdao Hainui da China. América Mineiro confirmou o empréstimo do centroavante Matheus Davó até o fim da temporada, junto ao Cruzeiro. O Santos anunciou o atacante Billy Arce de 26 anos. O equatoriano assina até o fim do ano que vem e chega sem custos do Once Caldas. Já o Botafogo anunciou o atacante Matheus Martins de 21 anos. Ele foi comprado junto ao Udinese da Itália por 10 milhões de euros e assina até meados de 2029. Já o Fluminense contratou o jovem Facundo Bernal de 20 anos. Ele assina até meados de 2028 e deixa o defensor do Uruguai por 3,3 milhões de euros. O Colo-Colo do Chile anunciou o lateral direito Maurício Isla de 36 anos, que chega do Independiente da Argentina. Noel Bustos foi emprestado ao São Lourenço da Argentina, junto ao Talleres, com opção de compra vinculada. Já o Tigre da Argentina confirmou o empréstimo do atacante Romeu Benítez de 21 anos, junto ao Atlético Paranaense. O paraguaio tem ainda uma opção de compra vinculada. News Old Boys da Argentina anunciou o atacante Lucas Bessosi de 21 anos, que chega emprestado junto ao Lanús, com taxa na casa de 300 mil euros e opção de compra vinculada. O zagueiro Nicolás Hernández, de 26 anos, trocou de clube na Argentina. Ele assinou com o Benfield e deixou o São Lourenço. Agustín Martegani, de 24 anos, assinou até 2028 com o Boca Juniors, onde foi comprado junto ao São Lourenço por 2,5 milhões de euros. O Los Angeles da MLS contratou o meia Lewis O'Brien, de 25 anos. Ele chega emprestado junto ao Nottingham Forest com opção de compra vinculada. O Atlanta United da MLS anunciou o meio-atacante Alexei Miranchuk até 2027. Ele deixa a Atalanta da Itália por 12 milhões de euros. O New England Revolution da MLS anunciou o ponta Luca Langoni, de 22 anos, que assina até meados de 2027 e deixa o Boca Juniors da Argentina por 6,2 milhões de euros. O Leão do México anunciou o meia uruguaio Diego Hernández, de 24 anos. Ele chega emprestado junto ao Botafogo com opção de compra vinculada. Shabab Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos confirmou o centroavante Sardar Azmoun. O jogador de 29 anos assinou por 3 temporadas e deixou o Bayer Leverkusen por 5 milhões de euros. O Al Jazeera, também dos Emirados Árabes Unidos, anunciou o volante Mohamed El-Neni, de 32 anos. Ele estava livre no mercado após deixar o Arsenal. O Al-Shabaab da Arábia Saudita anunciou o meia Giacomo Bonaventura, de 34 anos, que assina por uma temporada e estava livre no mercado. O Al-Sadd do Qatar anunciou o volante Mohamed Camara, de 24 anos. Ele assina por 5 temporadas e deixa o Mônaco por 16,5 milhões de euros. Já o Al Rayyan do Qatar anunciou o zagueiro David Garcia, de 30 anos. Ele assina por 3 temporadas e deixa o Osasuna da Espanha por quase 9 milhões de euros. O Al Rayyan anunciou ainda o volante Julian Dessart, que chega do Gent da Bélgica por 6,5 milhões de euros. Chegando finalmente na Europa, onde o Spartak Moscou da Rússia anunciou o meio-atacante Marquinhos, de 24 anos. Ele deixa o Ferencváros da Hungria por 5 milhões de euros e assina por 3 temporadas. O Pafos do Chipre oficializou o atacante Léo Natel, de 27 anos, que deixou o Corinthians por valores não revelados. O Olympiacos da Grécia anunciou o ponta Christopher Velde, de 24 anos. Ele assina por 4 temporadas e deixa o Lech Poznan da Polônia a troco de 4 milhões. O centroavante Roman Yarenchuk, de 28 anos, assinou com o Olympiacos da Grécia. O ucraniano deixa o Clube Bruges da Bélgica por 2 milhões de euros. O PAOK da Grécia anunciou o jovem meia Shola Sheretiri, de 20 anos até 2028. Ele chega sem custos do Manchester United. O PAOK anunciou ainda o centroavante russo Fedor Shalov, de 28 anos, que chega do CSKA Moscou por 3 milhões. Monte assina com o Aris da Grécia por 3,5 milhões de euros. O meia de 24 anos deixa o Real Valladolid e assina um contrato válido até 2029. Após o empréstimo, o Celtic da Escócia anunciou o meia Paulo Bernardo, de 22 anos, em definitivo, deixando o Benfica de Portugal por 4 milhões de euros e assina até 2029.
Na Bélgica, o Standard de Liège anunciou o meia Sotiris Alexandropoulos, de 22 anos, que é emprestado junto ao Sporting de Portugal. O Galatasaray da Turquia contratou o meia Gabriel Sara, de 25 anos, até 2029. Ele deixou Norwich por 18 milhões de euros. O Santa Clara de Portugal contratou o ponta Jader, de 21 anos, junto ao Atlético Paranaense, por valores não revelados. O Santa Clara anunciou ainda o goleiro Neneca, de apenas 20 anos, que chega emprestado por 1 ano junto ao Cascavel. O experiente ponta Nani, de 37 anos, que estava atualmente livre no mercado, foi confirmado na Estrela Amadora de Portugal. O argentino Alan Ruiz, de 30 anos, também assinou com a Estrela Amadora. Ele chega sem custos do esporte e assina por 2 anos. Já o Nacional, também de Portugal, anunciou o volante Matheus Dias, de 22 anos, que chega emprestado junto ao Internacional. O Estoril Praia confirmou o ponta angolano Helder Costa, de 30 anos, que estava atualmente livre no mercado. Ainda em Portugal, o Leixões anunciou o meia André, de 34 anos, que chega após deixar o Vitória de Guimarães. O Rio Ave confirmou o centroavante Cleiton Silva, de 25 anos, que chega emprestado junto ao Vasco da Gama com opção de compra vinculada. Já o Famalicão anunciou o empréstimo do lateral direito Calegari, que pertence ao Fluminense e tem opção de compra vinculada. O Portimonense anunciou o atacante Ruan, de apenas 19 anos, que deixa o Juventude por valores não revelados. O Sporting confirmou o zagueiro Bruno Ramos, de apenas 19 anos. Ele chega emprestado junto ao Académico de Viseu, também de Portugal. O Estrasburgo da França anunciou o empréstimo do meia Andrei Santos, de apenas 20 anos, junto ao Chelsea. O Stade Brestois anunciou o lateral esquerdo Jordan Amavi por uma temporada e chega sem custos do Olympique de Marselha. O Toulouse confirmou o lateral direito Sidibé, de 32 anos, que chega sem custos do AEK Atenas da Grécia. Lille contrata o zagueiro Aissa Mandi, de 32 anos, que chega sem custos do Villarreal e assina por 2 anos. O Sami Sarawi também assina com o Lille. O atacante de 23 anos fica até 2029 após deixar o Heerenveen da Holanda por 8 milhões. O Rennes confirmou o zagueiro Léo Ostigar, de 24 anos, até 2027. O norueguês chega do Napoli da Itália a um custo de 7 milhões. Nantes contrata o ponta Sorba Tomás, que chega emprestado com opção de compra junto ao Huddersfield. O Mônaco confirmou o jovem Lamine Camara, de apenas 20 anos, até 2029. Ele chega do Metz, também da França, a um custo de 15 milhões de euros. O Olympique de Marselha confirmou o zagueiro Derek Cornelius pelas próximas 4 temporadas. Ele chega do Malmo da Suécia por 4 milhões de euros. O Bochum da Alemanha contratou o goleiro Timo Horn, de 31 anos. Ele assina por 2 anos após deixar o Salzburg da Áustria. O Borussia Dortmund anunciou a contratação do lateral direito Ian Couto, de 22 anos, que chega emprestado junto ao Manchester City por 1 ano e com opção de compra vinculada. Pelo empréstimo, o time alemão pagou cerca de 4 milhões de euros. Pascal Gross também assinou com o Borussia Dortmund. O meia de 33 anos assinou por 2 temporadas e deixa o Brighton a troco de 7 milhões de euros. Na Itália, o Venezia confirmou o lateral direito Ricci Sagrado, de apenas 20 anos, até 2028. Ele deixa o Leuven da Bélgica por 2 milhões de euros. O Empoli da Itália confirmou o meia Szymon Żurkowski, de 26 anos, que chega emprestado junto ao Spezia Calcio. O Empoli anunciou ainda o empréstimo do centroavante Lorenzo Colombo, de 22 anos, junto ao Milan. Já o Genoa anunciou o goleiro Pierluigi Golini, que chega emprestado junto à Atalanta por uma temporada. O Hellas Verona anunciou o empréstimo do meia-atacante Grigoris Castanos junto à Salernitana com obrigação de compra fixada. O Hellas Verona anunciou ainda o zagueiro Ilan Ocou, de apenas 21 anos. Ele chega emprestado junto ao Bastia da França com opção de compra. O Como anunciou o goleiro Emil Aldeiro, de 27 anos, pelas próximas 4 temporadas. Ele deixa a Sampdoria por 6 milhões de euros. Yannick Engelhardt assinou com o Como. O volante alemão de 23 anos chega do Fortuna Düsseldorf a troco de 8 milhões de euros. Já o Udinese confirmou o volante Jesper Karlström, de 29 anos. O sueco assina por 2 temporadas e deixa o Lech Poznan da Polônia a troco de 2 milhões de euros. A Udinese confirmou ainda o centroavante Iker Bravo, de 19 anos. Ele assina até 2029 e deixa o Bayer Leverkusen a troco de 10 milhões de euros. Mais um confirmado na Udinese é o lateral direito Gonçalo Esteves, de 20 anos. Ele assina por 4 temporadas e deixa o Sporting de Portugal por valores não revelados.
O Bologna anunciou o zagueiro Martin Ehrlich, de 28 anos, que deixa o Sassuolo por valores não revelados até o momento. Já a Roma anunciou o jovem atacante Mathias Soulé, de 21 anos. O argentino assinou até 2029 e deixa a Juventus por 25,5 milhões de euros. A Roma anunciou ainda o atacante Artem Dovbyk, de 27 anos. O ucraniano chega do Girona da Espanha por 30,5 milhões de euros. Pavlovic assinou com o Milan até meados de 2028. O zagueiro de 23 anos deixa o Salzburg da Áustria a troco de 18 milhões de euros. O Getafe da Espanha confirmou o empréstimo do ponta Carles Pérez, de 26 anos, que pertence ao Celta de Vigo. Já o Girona anunciou o empréstimo do atacante Bryan Gil, de 23 anos. Ele pertence ao Tottenham e tem opção de compra vinculada. Kelechi Iheanacho assinou com o Sevilha da Espanha. O centroavante nigeriano de 27 anos assinou por uma temporada e chega sem custos do Leicester City. Valência contrata o centroavante Dani Gomes, que chega emprestado junto ao Levante, também da Espanha, com taxa de 150 mil euros e opção de compra vinculada. Já o Villarreal anunciou o atacante Nicolas Pepe, de 29 anos, que assina por 2 temporadas. Ele chega sem custos após deixar o Trabzonspor da Turquia. Real Sociedade anunciou o jovem meia croata Luka Susic, de apenas 21 anos. Ele assinou até 2029 e deixa o Salzburg da Áustria por 10 milhões de euros. Robin Lenormand foi oficializado no Atlético de Madrid. O espanhol de 27 anos chega da Real Sociedade por 34,5 milhões de euros. O Atlético de Madrid anunciou ainda o centroavante Alexander Sorloth, de 28 anos. Ele assinou até 2028 e deixa o Villarreal por 32 milhões de euros. O Bournemouth contratou o zagueiro Dean Huijsen, de apenas 19 anos. O espanhol assinou até 2030 e deixa a Juventus por 15,2 milhões de euros. O zagueiro Jack O'Brien assinou até 2028 com o Everton. O irlandês de 23 anos deixa o Lyon da França por 19,5 milhões de euros. O Southampton confirmou o atacante Bin Dias, de 25 anos, por 8,3 milhões de euros, proveniente do Villarreal da Espanha. O Southampton anunciou ainda o meia japonês Kuryu Matsuki, de apenas 21 anos. Ele foi comprado junto ao Tokyo FC do Japão por valores não revelados. O jogador, no entanto, vai jogar esta temporada emprestado ao Göztepe da Turquia. Nottingham Forest anunciou o atacante português Jota Silva, de 25 anos. Ele deixa o Vitória de Guimarães de Portugal por 7 milhões de euros e assina até 2028. Já o Crystal Palace anunciou o ponta Ismaila Sarr, de 26 anos, que assina até 2029. Ele chega do Olympique de Marselha da França por 15 milhões de euros. O Fulham anunciou o meia Emily Smith-Rowe, de 24 anos. Ele assina por 5 temporadas e deixa o Arsenal a troco de 31,8 milhões de euros. Fulham contrata o zagueiro Jorge Cuenca, de 24 anos. Ele assina até 2028 e deixa o Villarreal por valores não revelados. Crescencio Somerville assinou até 2029 com o West Ham. O atacante holandês de 22 anos foi comprado junto ao Leeds United por 29,3 milhões de euros. O Arsenal anunciou o zagueiro Riccardo Calafiore, de 22 anos. O italiano assinou até 2029 e deixa o Bologna da Itália por 45 milhões de euros, mais variáveis. Chelsea contrata o goleiro Philip Jorgensen, de 22 anos. Ele chega do Villarreal a troco de 25 milhões de euros e assina por 7 temporadas. O vídeo de hoje então fica por aqui. Se você gostou, já fortalece com seu like, inscreva-se aqui no canal se for novo e curtir o conteúdo e claro, já compartilhe o vídeo que ajuda muito na divulgação do canal. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês, eu desejo a todos uma ótima semana e a gente se encontra em uma nova oportunidade. Um forte abraço!